Glória. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 88. Vamos ver o que o Senhor diz a partir do versículo 1. Salmo 88, versículo 1. Para a glória de Deus. Aleluia. Olha o tema dessa noite. Você já se sentiu como se estivesse chegando ao fundo do poço? É uma pergunta que o Altíssimo mandou te perguntar nessa noite. E nós vamos ver, com o revelar da palavra nessa noite sobre a tua vida, que assim como ele revelou na minha, ele vai revelar também na sua. Falou muito comigo. Hoje à tarde a gente estava meditando aqui, porque essa palavra ele nos deu na madrugada de ontem para hoje, e foi tremendo. E chamou às 2:30 da manhã, porque ele tinha me dado 2 temas. Eu falei, Senhor, 2 temas? Eu falei, e agora? Como é que eu vou pregar? Aí eu fiquei esperando ele dizer qual é o tema. Então ele falou, esse é o tema. Eu falei, obrigado, Senhor. E aí ficamos até 4:30 da manhã ouvindo o que ele tinha a dizer para compartilhar com você nessa noite. Então o salmista começa dizendo assim: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti o socorro. Até amanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. A um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Senhor, muito obrigado pela tua palavra nesta noite, que vem revelar a tua vontade, o teu tratamento sobre a vida de cada um que aqui está e que está também pelo canal. Eu creio que tu tem algo a mostrar através desse tema glorioso que vem verdadeiramente nos mostrar o quanto tu deseja cuidar de cada um de nós. Por isso, queremos te convidar para que tu se sinta à vontade, Senhor, Altíssimo e Poderoso Deus, para tratar com ele e com ela, não só no templo, mas também pelo canal Renascer, Pai, para a glória do teu nome. E eu creio que já está havendo mudanças, Senhor, no íntimo do teu povo, e haverá mudança no íntimo daquele que ainda não te conhece, para que passe a te conhecer a partir de hoje para a glória do teu nome.
pois assim crendo no teu agir, Senhor, te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, queridos, ao olharmos para esse texto aqui, é o texto de esperança, do óleo que está no fim, da falta de expectativas de um futuro melhor. Você foi quebrado ou quebrada, mas não será esmagado ou esmagada. Foi humilhado, foi humilhada, mas será exaltado, exaltada no momento certo. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Isso. Por que eu digo que esse texto, ele é um texto, irmãos, de esperança, e é o Senhor mostrando que Ele te ama, não pela tua utilidade, não porque você é útil para Ele. Ele te ama, não é porque você errou. Ele resolveu te amar. É nisso. Independente de qualquer coisa, Ele resolveu te amar. E então o texto aqui está trazendo de Salmo 88, a partir do versículo 1. Esse texto está trazendo a você uma realidade de enfrentamento. Preste bem atenção. As coisas estavam no fim. Aí vem o Altíssimo com uma palavra, e uma palavra, ela verdadeiramente pode transformar qualquer ambiente. E eu creio que uma palavra da parte do Altíssimo, ela pode transformar, pode mudar qualquer ambiente. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Ele usa uma pergunta, ele faz esta comparação que pode utilizar, ela pode ser utilizada em todas as áreas das nossas vidas. Qual é a pergunta, pastor? Eu vou te responder. Você já se sentiu como se estivesse no fundo do poço? Vou repetir para você. Você já se sentiu como se estivesse no fundo do poço? Para analisar. Mesmo que esteja no fim do seu casamento, ministério, a sua vida profissional, a sua própria saúde se esvaindo, e você começa a dizer, parece que não tem mais jeito. O que eu faço? Você já se passou, já se percebeu perguntando isso a você mesmo. E é sobre isso que o Espírito Santo vai falar com você hoje. Fala para o teu irmão, para a tua irmã do teu lado aí. Fica ligado, fala bem. Fica ligado. E eu declaro que Deus vai provocar um ânimo novo sobre a tua vida. Mudanças reais vão começar a acontecer hoje. Você quer isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aí Deus verdadeiramente mostra que o salmista, essa palavra aqui, ele está tão abatido e até se desespera em relação à própria vida. Você viu na leitura que é tremendo. Embora tudo estivesse ruim, ficando ainda pior, ele pôde dizer tudo ao Altíssimo. E aí a gente observa, irmãos, que este é um dos salmos em que você não vê resposta. Diga para o seu irmão, eu não estou vendo resposta. Fala para ele. Não tem resposta não. Meu Deus, Jesus. E aí você não vê resposta. Você não vê expressão de esperança. Aí o Senhor mandou te lembrar que você não deve pensar que
Você deve estar sempre alegre. Você deve estar sempre positivo. Porque ele mostra através desse salmo aqui que o pesar e a depressão necessitam de tempo para serem curados. E não importa quão prostrados nos sintamos, sempre podemos levar os nossos problemas ao Altíssimo e expressar-lhe a nossa angústia, como o salmista fez. Aí ele me lembrou do Salmo 23, que você conhece muito, versículo 4. Olha o que diz. O Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Vale da sombra da morte. A experiência cristã, ela processa em 3 níveis. Primeiro nível dessa experiência. Em primeiro lugar estão os dias em que, em cima da montanha, tudo vai bem. Eu queria te lembrar que aqui no Brasil não tem montanha não, tem morro, tá? Montanha só lá fora. Mas vamos dizer que aqui tem. É uma montanha de problema. Não, eu senti, eu sem poder. Mas aí você está no topo da montanha. Tudo vai bem, está por cima. Nossa, vida tranquila, tudo fluindo. Mas aí nós vemos que você está vendo que o negócio está tão bom, e aquele dia cheio de sol, tudo brilhando, tudo funcionando, aí você está satisfeito. E aí é, porém, real pensar, como fazem muitos, que podemos passar a vida toda, pulando de um pico para o outro. E não dá isso não. Em segundo lugar, você não pode, antes de falar do segundo lugar, eu queria dizer para você que não dá para você pular de um pico para o outro da montanha, porque não podemos esquecer das planícies entre essas montanhas e dos vales. Agora, o segundo nível, os dias comuns, portanto, são aqueles que fazemos nossos trabalhos usuais e verdadeiramente não nos sentimos nem exultantes, nem deprimidos. Agora está fluindo, né? Está normal, parece normal. E em terceiro lugar, vem os dias sombrios, quando nos arrastamos pesadamente, através do desânimo, desespero, dúvida, confusão. Esses períodos nós vemos que se estende às vezes antes de começarmos a experimentar uma sensação de alívio e vitória. Talvez alguém chegou para você e disse: está na hora de você parar. Talvez alguém chegou essa semana e disse: você tem que parar. Você está num ritmo que você precisa parar para não chegar ao esgotamento. As pessoas têm que reconhecer melhor você. Talvez você precise ser melhor remunerado, remunerada. Pode ser que você está se doando muito e recebendo pouco. Essas são questões que elas vêm à nossa mente dia a dia. Por isso que o Senhor mandou trazer essa palavra, para você refletir sobre sua vida.
E é uma sensação de um esgotamento total, mas o esgotamento de uma pessoa, ele difere de outra pessoa. Nunca é igual. Por quê? Depende de quê? Dos recursos físicos, emocionais, espirituais que essa pessoa tem, ou então não é. Nós podemos ver que não é o mesmo esgotamento. E aí, ao examinarmos esse Salmo 88, nós podemos também enxergar que, quando nós olhamos esse texto, nós vemos que ele é uma palavra direcionada. Mas é uma palavra direcionada para mim e para você. Você crê nisso? Diga glória a Deus. O nosso corpo, ele responde ao estresse, responde à depressão. E normalmente, quando as pessoas entram nesse cansaço, irmãos, ou elas enfrentam, ou elas atacam, ou então fogem. E a tendência é que nós vivemos num estágio contínuo de emoções que elas são variadas. Aí você presta bem atenção. Você está aqui hoje, daqui a pouco, né? Você está aqui recebendo essa palavra, palavras da parte do Altíssimo. E aí você vai sair daqui a pouco deste lugar, feliz, mas de repente você chega em casa, no seu vale de ossos secos, na sua realidade, e você recebe uma notícia ligada à família, ligada a você. Aí você declara: vou levar meu colchão e vou dormir na igreja. Vou viver na igreja, porque lá parece que lá eu sou forte. E não adianta, porque lá eu consigo vencer. Lá eu sou capaz. Eu digo para você que não adianta. Você precisa entender que é um momento na sua vida. É um momento, você está vivendo, você está vivo, você está morto. Só que aí nós temos que você está diante de um desequilíbrio de vida. E que você precisa, por causa das mudanças de estabilidade, você precisa entender e precisa compreender que você precisa buscar, independente das circunstâncias, você precisa descobrir uma maneira de estar num estado alto, de equilíbrio, independente das coisas ao seu redor. Você precisa compreender isso. Sim, há uma possibilidade, sim, de quando nós decidimos andar no caminho que o Senhor traçou para nós, existe uma realidade para você enxergar. Você quer ver uma coisa? É muito difícil trabalhar com pessoas que uma hora elas estão em cima, outra hora elas estão embaixo. Rapaz, isso é difícil demais. Você concorda? Amém. Você concorda? Amém. É difícil. Aí a gente vai para a palavra. Eu queria que você enxergasse o seguinte: se é difícil, como que a gente faz então? Se é difícil trabalhar com pessoas inconstantes, e a palavra mostra, e aí vem o Altíssimo e faz uma pergunta: você
já se sentiu como se estivesse chegando no fundo do poço? Quando escreveu este salmo aqui, o salmista estava próximo da morte, talvez debilitado por uma enfermidade e abandonado pelos amigos, mas ainda podia orar. O Senhor manda te dizer nessa noite que você ainda pode orar. Você ainda pode obter a resposta. Você ainda pode conseguir resultados. Mas você precisa orar como ele fez. Ele orou. E a situação dele não era muito boa não, hein? Era a pior possível. E aí, ele nos leva a enxergar na palavra dele alguém que foi colocado no poço. Ele nos mostra que José foi colocado no fundo do poço. Aí o Senhor manda te dar um alerta. Que ele sabe, eu não sei. Quem foi que te colocou no fundo do poço? Se foi você mesmo, chegou lá, se atirou. Ou por algumas questões, decisões, pela sua fala, você foi colocado nessa situação que você está se sentindo como se estivesse chegando ao fundo do poço. Interessante a gente observar por que José foi parar naquele poço. Boca de sabão. Sabe o que é boca de sabão? Pessoa que fala muito e fala na hora errada. Você tem que aprender a vigiar naquilo que tu fala. Quando o Senhor manda um servo, uma serva dele calar a boca, ficar em silêncio, não é porque ele está preocupado com o que o diabo vai ouvir que tu vai falar, não. Ele está interessado na tua obediência. Você estava pensando que quando o povo rodeou a cidade de Jericó, que o Senhor disse, Josué, fala para o povo marchar em silêncio. Não está pensando que o Senhor estava preocupado se o povo de Jericó ia ouvir, se o inferno ia ouvir o que eles iam falar? Não. Ele estava interessado numa questão muito séria na minha vida e na sua vida, chamada, uma palavrinha bem pequena, obediência, que traz todo um resultado na vida de um homem e de uma mulher, na presença desse Deus maravilhoso. É assim que as coisas funcionam. E aí a gente observa que José, novo, inexperiente, achando que tudo a seu favor, tudo colaborava para o bem dele. Só que ele esqueceu de um detalhe, né? Ninguém gosta de arrogante, ninguém gosta de gente soberba, ninguém gosta. E ele fazia parte de uma família que os irmãos, né? Ele tinha irmãos, não era um nem dois, mas tinha um número contabilizado. E ele é agraciado pelo seu pai com uma túnica que servia para deitar, fazer travesseiro, para cobrir do frio, e era a túnica, não era? Era uma túnica comprado, se fosse hoje, na melhor boutique. A José, mas só que boutique nem vende, é túnica, né, irmão? Mas ficou arranjo aqui por minha conta, sem Deus tem poder, mas tudo bem. Aí o que acontece? Ele recebe, e só por ele ter recebido essa túnica, o negócio já ficou estreito para o lado dele, porque ele era o mais novo da família, caçulinha. Aí o negócio ficou complicado. Aí Deus vai dar sonhos para José. Ele poderia ter contado para o pai e para a mãe, mas ele resolveu contar numa reunião de família. E, irmão, isso dá problema. Jesus Cristo, porque ninguém pensa igual a ninguém. Às vezes você não sabe porque o teu irmão, a tua irmã tem inveja de você. É só porque você se arruma direitinho,
Você bota a melhor roupa, mesmo que seja uma roupa de 30 anos, mas ela está cheirosinha, mesmo que ela esteja com um gastozinho, quase furando, mas está limpinha, cheirosinha, a pessoa pensa que você está botando para aparecer. Não é nada disso. Mas só pelo fato de você se arrumar direitinho, saber combinar as coisas, todo mundo fica despeitado em relação à sua pessoa. Mas isso acontece, claro. É o dia a dia das famílias, filho. Aí a gente vê o seguinte, que José, ele vai e conta o sonho. Ele conta o primeiro sonho, né? E seus irmãos, pelo sonho, iam se curvar para ele. No segundo sonho, se entender, o sol e a lua, como fosse a mãe e o pai dele também, iam se curvar para ele. O pai falou: que negócio doido é esse, rapaz? O pai já ficou aquilo muito estranho. Mas na realidade, ele estava tendo sonhos proféticos. O ímpio consegue entender sonhos proféticos, irmão? Sim ou não? Pô, ainda mais se alguém tiver aborrecido contigo, vai achar que você está zombando dele, dela. E foi o que aconteceu com José. E aí, o adversário foi lá, colocou um ódio, uma raiva, uma ira no coração dos irmãos dele, pegaram ele e colocaram no fundo do poço. Por que José foi para lá? Falou demais. Talvez a situação que você está vivendo hoje é porque você falou demais. Que isso, pastor? Mas está a Bíblia. É a Bíblia que está mostrando. E aí, queridos? Os irmãos ficaram bem bravos porque havia uma possibilidade de eles serem governados pelo seu irmão menor. E aí? José vai e aumenta o fogo. Aumenta a ira com a imaturidade, querido. E aí nós vemos que ninguém gosta de apreciar essas coisas, não. Ainda mais que vai de contra ele ou ela. Fica te olhando atravessado. Você às vezes, quando Deus me dá uma revelação para entregar para a pessoa, eu falo assim: ó, você crê se você quiser. Se você quiser, por mim está tudo certo. Não precisa crer, não. Eu só tenho que compartilhar porque eu recebi uma ordem. Eu vou compartilhar. Mas se você não quiser acreditar, nem precisa. Que eu não vou ficar preocupado, porque não tem nada a ver com a minha vida. Se tivesse a ver com a minha vida, eu ia chegar à porta e falar: ih, está vendo aí, Senhor? Eu ia conversar com ele. Mas é tua, é contigo. Porque não a pessoa fica pensando que está inventando. E não, aqui não existe isso. E aí, ao olharmos para a palavra, que José, ele poderia ter vivido de uma maneira mais fácil as revelações do Senhor entregou para ele, mas devido às ações, às atitudes que você, que eu temos direito de escolha, de decidir, de escolher como viver, o Senhor acontecer, ele fica tranquilo. Mas você tem que entender que se você fizer escolhas erradas, você vai colher frutos amargos. E muitas das vezes é isso que Deus quer evitar. Procura evitar, te orientando através da palavra dele, usando o Espírito Santo para revelar a palavra dele na tua vida. É isso que muitas vezes ele quer evitar. Mas ele não se impõe a você nem a mim. Ele nos deixa à vontade, ele esclarece e fala assim: ó, escolhe. Aqui, ó, não está bom. Aqui é o melhor para você. Mas você escolhe. E aí muitas das vezes a carne fala tão alto que você escolhe o que não está bom. O que já está quase estragando, mas favorece a carne. Você fala: ai, é bom demais, mas vai te fazer mal. Mas eu quero assim mesmo. Aí o Senhor fala: é contigo mesmo. Irmão, nosso Deus é de uma maneira singela de agir, de fidelidade, de transparência. Ele não fica usando subterfúgio,
tentando te dar a volta. Quem faz isso? Adversário. O inferno faz isso contigo, mas o Altíssimo Deus não. Ele é muito transparente na maneira dele agir conosco. E nós vemos que o cidadão que foi parar no poço, a situação dele agravou. Quando ele caiu no poço, ele ia estar pedindo, clamando ao Altíssimo, mas o Altíssimo falou: deixa rolar, vamos ver o filme. Falou para os anjos: ó, deixa rolar a filmagem aí. Isso é por minha coisa, está na Bíblia, não tem? Aí, mas o que é isso? O que significa dizer isso? Foi vendido como escravo. Porque o Senhor viu, enquanto ele estava ali naquela situação de pavor, pelos próprios irmãos, o próprio sangue ter colocado ali, e estavam do lado de fora, o homem arranca o pescoço dele, passa a faca no bucho, enfia logo, corta ele no meio, despedaça ele. O papo era esse, pertinho do poço. Imagina você dentro de um poço e os seus irmãos lá de fora, o meu matava logo, dava um tiro na cabeça. O outro fala: não, enfia a faca. Não, o outro fala: não, corta no meio, vai picadinho, divide assim em partes. Aí a Bíblia fala, lá em Gênesis 46, 41, versículo 16, a Bíblia fala que o seu irmão chamado Judá deu uma sugestão. Aí eu quero que você preste bem atenção aqui numa coisa que o Senhor mandou dizer para você. Ele dá uma sugestão, uma opção assim, nada correta, mas que os livraria de cometer um assassinato, porque a intenção era acabar logo com o sujeito. Qual era a inveja? Eles estavam em relação ao seu irmão mais novo. E o Senhor mandou te lembrar uma coisa, que às vezes escolhemos uma solução por ser mais branda entre dois males, mas esta não é a atitude certa a tomar. Quando alguém, ele mandou te esclarecer isso, presta bem atenção, hein? Quando alguém te propuser uma solução que pareça funcionar, primeiro pergunte: isto é correto? Porque se não for correto, tu se enrolou. Vai perguntar a pessoa: mas você está falando isso aí, você está dando essa sugestão, essa opção, mas isso é correto fazer? E tem gente que fala assim: não, eu vou lá, passar o carro na vistoria, chegar lá, camarada vai te propor um negócio. Aí fala: que negócio? Aí vai falar que quer um cafezinho. E aí, crente, isso é correto? Claro que não. Tenha coragem de ser de verdade e diga para ele: não tem café, eu nem gosto. Ele coma na sopa. Ele está falando de coisa da sua vida. Para com esse negócio de achar que o errado está certo. O Senhor nunca vai concordar com isso. E você pode se preparar para as consequências. Parece aos olhos naturais que o que eles fizeram estava certo. Não estava não. Não estava não. Mas José precisava amadurecer. Mas quando você olha todo o quadro da história de José, parece, irmão, parece não, uma realidade. José tinha tudo para ser o homem mais deprimido na terra. Mais deprimido. Você acha que você tem problema? Tu imagina você ser preso pelos próprios irmãos, jogado num poço. Os camaradas ficam em volta falando que vai te matar, que mata, que tira, esfola. E você: Senhor, me guarda, Senhor, me livra, Senhor. Não, tire daí, vamos cortar ele no paredão, fuzila logo. Chama a rapaziada aí, fora da lei, bota no paredão, dá só de fuzil na cabeça. Ai, meu Deus, e agora? Jesus, por que eu estou aqui, Senhor?
tem misericórdia. Eu só fui dar uma ajudinha. Não, falou demais, boca de sabão. Falou que não devia falar. Larga a vida do outro, toma conta da sua. Já tem uma grande responsabilidade, que é cuidar da sua vida. Larga a vida do outro para lá, você não tem nada a ver com isso. Você está matando, roubando, destruindo, fazendo, acontecendo. Não é a tua vida. E a Bíblia mostra que José foi vendido como escravo. Sabe, você já foi escravo do pecado. Hoje você está aqui, porque o Senhor te libertou do império das trevas para a sua luz. Por que você anda distante? Por que você não se assume com Ele? Porque nós vemos e podemos observar que Ele não te quer na situação que você se encontra hoje. Ele estende a mão dele e diz para você o seguinte: hoje, vinde como estás, porque eu tenho poder para mudar a tua história, eu tenho poder para lhe transformar, eu tenho poder para curar você de dentro para fora, remover esse sentimento que não provém da minha parte. São sentimentos criados pelas circunstâncias que você se envolveu na vida e a gente levou a estar nesse estado de se sentir como se estivesse chegando ao fundo do poço. E ele manda dizer que ele não te quer nessa situação. Ele quer você em lugares altos na presença dele. Ele quer você tratado na presença dele, tratada. Ele quer você vencendo a você mesmo, para você entender que ele é o Deus poderoso na tua vida, disposto a fazer milagre, a mudar a tua história, a tratar de você, te libertando de toda a escravidão, que os teus sentimentos têm te levado, onde você tem visto coisa que não existe, você está vivendo de ilusão, e Ele quer você vivendo de projetos reais, Ele quer você vivendo de respostas reais, Ele quer você entendendo como é a vida, uma vida de verdade com Ele. É assim que funciona. Então Ele não quer você errando nas suas escolhas. Pelo contrário, Ele quer te direcionar. Quando você chegar para Ele e falar: Senhor, eu não estou entendendo, como é que eu faço aqui? Direita, esquerda, vou em frente, não vou. É assim que Ele gosta, de ser consultado. E quando você o consulta, Ele não nega a resposta. Agora, nós que temos que estar dispostos a ouvir a resposta. Porque logo você pergunta, logo você vai ter resposta, porque o nosso Deus não é mudo, Ele fala. Ele não é surdo, Ele ouve. Ele não é aleijado, Ele se movimenta sobre a terra para nos favorecer.